Aí, pessoal, tá gravando então, né? Estamos retornando aí para o segundo bloco de processo civil, no dia 27 de agosto, e a gente precisa estudar o último critério do classificação do litisconsórcio, né? Que é quanto à decisão, como a gente tinha comentado ao término do bloco anterior. Só que eu estava vendo o chat agora e eu vi que o Luciano ele tinha mandado uma pergunta pelo chat e eu não tinha visto, né? Então, aproveitar para responder a pergunta do Luciano. O Luciano colocou lá, Rodrigo, na ação de uso capião pode ser agregado tempo anterior? Exemplo, compra propriedade que está em posse de outra pessoa há, por exemplo, 15 anos. Pode sim, né? Pode agregar tempo anterior. Isso chama assexio possessionis, né? Assexio possessionis, a cessão de posse, né? Traduzindo aí, a cessão de posse, que nada mais é do que o uso, né, de posse do proprietário anterior. Agora, veja, para que consiga fazer a cessão de posse, é necessário que se tenha um documento, né, escrito vinculando aí as partes, né? Não adianta nada você falar, só falar, olha, mas fulano de tal estava tanto tempo lá na posse do imóvel. Não, né? Você precisa ter uma cadeia, na verdade, documentada, e aí, se tiver documento, então, você consegue se utilizar do tempo de posse do possuidor anterior, né? E como exige normalmente esse documento, né? Essa cessão de posse, ela acaba sendo usada só no uso capião ordinário, né? Desculpa, uso capião ordinário com justo título, né? Uso capião ordinário com justo título, porque precisa do documento escrito, né? E no uso capião extraordinário, que é aquele que não tem justo título, aí fica muito difícil você se utilizar do tempo do possuidor anterior. Não que não possa, poder pode, não tem nenhuma proibição, mas você não consegue provar, né? Sem o documento você não consegue provar. Então, a cessão de posse ela é mais usada para uso capião ordinário com justo título. E, na verdade, gente, o documento e o próprio justo título, eles são os instrumentos, né, particulares de compra e venda, né? A gente sabe que a compra e venda aí, compra e venda de imóvel, né, principalmente acima de 30 salários mínimos, ela exige a forma pública, né? Você tem que fazer uma escritura pública e registrá-la, né? Agora, as pessoas ou não fazem, porque para fazer escritura pública tem que pagar um imposto, que é o ITBI, tem que pagar os emolumentos, né? Depois tem que pagar o registro da escritura na matrícula do imóvel, né? Então, acaba aumentando demais o custo. Então, as pessoas acabam não fazendo as escrituras públicas, fazem instrumentos particulares de compra e venda. Ou porque não podem também, né? Se o imóvel está financiado, a financeira, né, tem que concordar com a venda, né? A financeira tem que concordar com a venda. E, na verdade, a financeira só vai concordar com a venda se o pretenso comprador, o proponente comprador, tiver aí condições de arcar com esse financiamento. Mas, na verdade, se o pretenso comprador, se o proponente tivesse realmente condição de comprar, ele já teria financiado nome próprio, né? Ele já teria financiado nome próprio. Ele está comprando dessa forma porque, na verdade, ele não conseguiu um financiamento em nome próprio, né? E aí, então, não vai fazer escritura pública porque a financeira não vai anuir, não vai concordar, e o que se faz é um instrumento particular de compra e venda que fica guardado aí entre o vendedor e o comprador, né? E como ele fica guardado, no dia a dia a gente fala que isso é o contrato de gaveta, né? O contrato de gaveta. O contrato de gaveta porque ele fica guardado na gaveta até que o vendedor, então, termine, vendedor não, né? Até que o comprador termine de pagar as parcelas, né? E aí a financeira dá a quitação e aí ela vai adjudicar essa propriedade para o vendedor, aí o comprador aparece com o contrato, né? Aí surge o contrato, fala, olha, mas não pode adjudicar para o comprador e para o vendedor, porque ele já vendeu, então tem que adjudicar para mim. Mas isso só depois que o imóvel tiver sido quitado. E aí o contrato passa aí alguns anos, né? Talvez décadas na gaveta, até a quitação das parcelas,
e aí ele então vai ser apresentado à financeira no momento do término do pagamento e da adjudicação do imóvel, né? E nesse ínterim, né, terminou de quitar, ou teve algum problema, né, não fez escritura, o vendedor sumiu no mapa, você não consegue achar mais a assinatura dele, porque o vendedor sumiu no mapa, e aí você pode pegar esses instrumentos particulares, esses contratos de gaveta, e ajuizar, então, a ação de uso capião. E se tiver o contrato com o possuidor anterior, né, vendendo ele para você, você pode usar também o tempo de posse dele, né, no Instituto da Assexio Possessões, né? Possível, comum, mas exige, então, um documento escrito para fins de prova, né? Não que não possa sem documento escrito, mas sem documento escrito você não consegue provar a posse do outro, né? Então, acaba tendo que ter documento escrito. Pessoal, então, essa era a pergunta aí do Luciano, né? E a gente pode voltar aqui, então, para o nosso conteúdo propriamente dito, que é o estudo do último critério classificatório do litisconsórcio, que se dá, então, pela ou quanto à decisão proferida. Então, o último critério classificatório do litisconsórcio é quanto à decisão proferida. Pessoal, e quanto à decisão proferida, o litisconsórcio ele pode ser simples ou unitário. Então, quanto à decisão proferida, o litisconsórcio ele pode ser simples ou unitário. O litisconsórcio simples, lembrando que esse critério é quanto à decisão. O litisconsórcio simples é aquele que admite decisões diferentes para cada um dos litisconsortes. Então, na verdade, no litisconsórcio simples, quando o juiz vai julgar aquele processo, ele pode até proferir uma única decisão formalmente. É uma decisão só formalmente. Porém, dentro daquela única decisão, ele pode tomar decisões diferentes, ele pode tomar atitudes diferentes para cada um dos litisconsortes, né? Ele não vai, na verdade, dar uma única decisão, um único conteúdo para todos eles. Ao contrário, ele vai, ou ele pode, pelo menos, dar decisões diferentes para cada um dos litisconsortes. Então, ele decide de um jeito para o litisconsorte A, ele decide de outro jeito para o litisconsorte B, ele decide de outro jeito para o litisconsorte C, e assim por diante, né? Então, no litisconsórcio simples, nós admitimos decisões diversas para cada um dos litisconsortes, né? Pessoal, veja aqui, né? Se antes a gente ficava indignado com a possibilidade de ter processos diferentes com decisões diferentes, olha agora no litisconsórcio simples. Olha agora, porque no litisconsórcio simples a gente tem um único processo. Tudo bem que tem várias pessoas ali dentro, que é litisconsórcio, mas é um único processo. Com possibilidade de decisão no mesmo processo, num único processo, diferente para cada uma das partes ali dentro, né? Então, isso corre o risco de gerar insegurança jurídica, né? Corre, sim, o risco de se gerar insegurança jurídica, mas, né, pode acontecer, e é justamente a definição do litisconsórcio simples. Pessoal, quando que acontece litisconsórcio simples? Qual que é o critério, qual que é o pano de fundo para a gente ter essa possibilidade de litisconsórcio simples, com decisões diversas dentro de um único processo para cada uma das partes? Isso acontece quando os litisconsortes, né, quando as partes tiverem relações autônomas entre si, né? Então, se cada parte tem uma relação autônoma à outra parte, né, e diretamente com a parte contrária, é possível, já que as relações são autônomas, ter litisconsórcio simples, ter decisões diferentes para cada uma das partes, né? Então, o litisconsórcio simples
ele ocorre quando houver relações jurídicas autônomas de cada um dos litisconsortes diretamente com a parte contrária. É o caso da ação de servidores públicos, né? É o caso da ação de servidores públicos. Então, vários servidores públicos, cada qual com o seu cargo, cada qual com a sua remuneração, se sentem prejudicados, entendendo que a administração pública empregadora pagou a menor, né? Pagou a menor, não pagou determinada verba trabalhista para eles aí, né? Eles podem entrar, cada qual com o seu processo? Pode, porque cada qual tem a sua própria relação jurídica diretamente com a fazenda pública, com o empregador. E aí, então, cada qual pode envolver o seu processo. Mas, por facilitação, a gente já viu que eles se juntam, né, e movem um único processo contra a fazenda pública, em litisconsórcio ativo, inicial, facultativo e simples. É simples. Litisconsórcio ativo, inicial, facultativo e simples. Por que facultativo e simples? Porque tem relação autônoma. Cada servidor tem a sua própria relação direta com a administração pública aí. E, portanto, quando o juiz for julgar esse processo, ele vai ter que, ainda que seja um processo só, ainda que formalmente seja uma decisão só, ele vai ter que analisar caso a caso e proferir uma decisão para cada um dos casos, inclusive podendo proferir decisões diferentes. Por exemplo, naquele processo tem um servidor bem antigo aí, né? Naquele processo tem um servidor bem antigo, né? Como o professor Léo Huber, né? Que assinou a fundação da Câmara Municipal de Jales, né? Professor Léo Huber aí, né? Um servidor bem antigo, né? E naquele mesmo processo tem um servidor bem novinho. O cara acabou de ser aprovado no concurso público e tomou posse. Bem novinho. O problema é que nesse ínterim, entre o mais antigo e o mais novo, mudou a lei. Estão todos no mesmo processo. Só que antes a lei dava direito a uma determinada verba pública. Aí, por exemplo, o 14º salário, né? 14º salário. E aí o servidor mais antigo tem direito. E a ação para ele vai ser julgada procedente. A ação para ele vai ser julgada procedente. Porém, mudou a lei. E quando o novo servidor ingressou na administração pública, já havia uma nova lei proibindo o 14º salário, né? Proibindo o 14º salário. Consequentemente, esse servidor mais novo, apesar de estar na mesma ação, estar no mesmo processo, a situação dele, por ser posterior, não permite receber aquela verba. E aí o juiz, quando for analisar a situação dele, vai ter que julgar para ele a ação improcedente. Pode isso, produção? Claro que pode, porque as relações são diferentes. O servidor antigo entrou muito antes e o vínculo empregatício dele era regido por uma outra lei, né? O servidor mais novo entrou depois e a relação empregatícia dele, né, é regida por uma nova lei. De modo que, apesar de estarem no mesmo processo, por terem relações jurídicas diversas e autônomas, diretamente com o réu, com a fazenda pública, com a administração pública, eles podem ter, dentro do mesmo processo, decisões diversas. Processo sendo julgado procedente para um e, infelizmente, fazer o quê? Sendo julgado improcedente para outro. Não tem problema nenhum aí. Esse é o litisconsórcio simples, admitindo decisões diferentes. Veja só, pessoal, o litisconsórcio simples não é aquele que necessariamente vai ter decisão diferente. Não. Né? O litisconsórcio simples é aquele que tem a possibilidade.
No exemplo que eu dei, eu peguei os dois extremos, o mais antigo e o mais novo, e mudou a lei no meio. Então, nesse caso, pegando os dois extremos, houve, de fato, decisão diferente para eles. Porém, junto com os mais antigos aí, né, junto com o mais antigo, tem outro mais antigo, né, tem outro também mais antigo aí. Aí, os dois mais antigos, né, os dois anteriores à lei, ou todos que estiverem anteriores à mudança de lei, vão ter direito à verba pública. Então, todos vai ser procedente. Todos vai ser procedente. E todos os depois da lei, né, que mudou a lei, que tirou o 14º salário, vai ser improcedente. Né? Mas, veja, em bloco você tem igualdade de decisões também. Né? Em bloco você tem igualdade de decisões. Todos os mais antigos vão ser decididos pela procedência, todos os mais novos vão ser decididos pela improcedência. Né? Então, litisconsórcio simples é aquele que permite decisões diversas entre os litisconsortes. Não necessariamente que vai ter, mas pelo menos no litisconsórcio simples permite-se decisão diversa entre as partes aí, né? E pessoal, como que a gente descobre se o litisconsórcio é simples? Qual que é o critério? O que a gente vai ter que analisar? Se as relações jurídicas de cada um dos litisconsortes é diversa, é autônoma entre si e diretamente ligada com a parte contrária. Se for dessa forma, a gente fala que o litisconsórcio é simples. Pessoal, olha lá. Na grande maioria dos casos, porque o critério é praticamente o mesmo, os litisconsórcios facultativos são também simples. Né? Então, na grande maioria dos casos, os litisconsórcios facultativos são também simples. Ah, professor, apareceu facultativo, eu posso jogar que é simples? Na grande maioria dos casos, sim. Mas como toda boa regra em direito, existem exceções. Então, tomem cuidado com a generalização. Toma cuidado com a generalização. Né? Por quê? Porque existe exceção e a gente vai ver daqui a pouco as exceções. Mas essa imagem aí, essa confusão mental da gente confundir o que é facultativo com simples é natural, porque sim, o critério é muito parecido e a grande maioria dos casos de litisconsórcio facultativo é também simples. Bom, pessoal, mas vamos seguir o nosso critério e daqui a pouco a gente vê as exceções, né? Os institutos sui generis aí, diferentão. Vamos seguir o nosso estudo por enquanto. Bom, quanto à decisão proferida, então, a gente viu que o litisconsórcio ele pode ser simples. E litisconsórcio sendo simples é aquele que admite, então, a possibilidade, ao menos, de decisões diversas entre os litisconsórcios, né? Litisconsortes. E a grande maioria dos facultativos é simples também. Mas, além do litisconsórcio simples, quanto à decisão proferida, a gente tem também o litisconsórcio unitário, né? Unitário. No litisconsórcio unitário, ele é unitário porque tem que ser uma decisão só para todos. Litisconsórcio unitário significa que tem que ser uma única decisão para todos. No litisconsórcio unitário, não se admite decisão diferente. No litisconsórcio unitário, o que o juiz fizer para uma parte, ou a forma que o juiz julgar para uma parte, na verdade, ele vai ter que julgar para todos. No litisconsórcio unitário, não se admite decisões diferentes. É unitário porque tem que ser uma única decisão para todos. Pessoal, exemplo de litisconsórcio unitário. Gente, lembra da ação de concurso público?
Lembra da ação de concurso público? Na ação de concurso público, um candidato moveu um único processo contra um município, em sede recursal, o tribunal anulou tudo e mandou inserir todos os demais candidatos. Nós estamos, nesse caso, então, diante de um litisconsórcio passivo. Ulterior, porque foi ao longo do processo. Necessário. Por que necessário? Porque era um concurso só para todos, era uma relação jurídica só para todos. E se a gente tirasse ou não permitisse que um determinado candidato estivesse ali, ele poderia estar aprovado, anulado o concurso, ele estaria exonerado, sem ter tido direito de defesa. Então, se ele não estivesse presente, ele seria prejudicado, né? Ele seria prejudicado sem ter tido direito de defesa. Necessário, portanto. E unitário. Então, o caso do concurso público é um litisconsórcio passivo, ulterior, necessário e unitário. Por que unitário? Porque o juiz é obrigado, na prática, claramente, a dar uma decisão para todos. Ele, juiz, pode manter o concurso. E se ele mantém o concurso, ele mantém o concurso para todos. O município não precisa fazer outro concurso. Quem foi aprovado, está aprovado. Quem tomou posse, e quem foi reprovado, está reprovado. Já é. Manteve o concurso, manteve a situação. Ou então o juiz pode anular o concurso. Mas se o juiz anula o concurso, ele anula o concurso de todos. Então, o município perdeu o concurso, vai ter que fazer um novo. Quem foi aprovado não valeu nada. Quem tomou posse vai ser exonerado. E quem não foi aprovado está comemorando. Vou ter outra chance, né? Vou ter outra chance. Porque aquele concurso já era, né? Então, veja, ou o juiz mantém, mas se manter, mantém para todos. Ou o juiz anula, mas se anular, anula para todos. Não tem como manter o concurso válido para um e anular o concurso para outro e vice-versa, porque é um concurso só para todos, é a mesma relação jurídica para todos. Então, ou anula e anula para todos, ou mantém válido e mantenha válido para todos. Aí, claramente um litisconsórcio unitário. Não tem jeito de desmembrar. Não tem como manter um cara empregado e o outro não. Né? Não tem como. Então, o litisconsórcio é unitário. Né? Pessoal, outro exemplo. Olha só. A ação de reintegração de posse. A ação de reintegração de posse. Na ação de reintegração de posse, os proprietários possuidores são casados. Marido e mulher, mulher e mulher. E eles, então, têm a propriedade invadida. E aí, eles, então, movem essa ação. Como eles são casados, a lei exige que os dois estejam juntos naquela demanda, exceto, né, o Gladson lembrou bem, exceto no regime da comunhão, no regime da separação total de bens. Mas eles não sendo casados na separação total, eles sendo casados em qualquer outro regime, como comunhão universal, comunhão parcial e participação final nos aquestos, eles têm que estar juntos. Bom, essa ação, então, ajuizada pelos dois casados. É uma ação em litisconsórcio que tem dois. Ativo, inicial, necessário, porque é a lei que determina, e unitário. Não tem como reintegrar na posse só o marido e não a esposa. Não tem como reintegrar na posse só a esposa e não o marido. Ou o juiz reintegra na posse os dois,
ou o juiz não reintegra nenhum dos dois. Não tem meio termo aí. A decisão proferida vai ser a mesma. A decisão proferida vai ser a mesma para os dois. Ou o juiz julga procedente e reintegra os dois na posse, ou o juiz julga improcedente e não reintegra nenhum dos dois. Aí os dois ficam fora da posse. Mas o que acontecer para um, tem que acontecer para outro. O que acontecer com o outro, tem que acontecer para um. Afinal de contas, né, eles são casados aí. Pessoal, se até a igreja fala que até que a morte o separe, não é o homem, não é o direito que vai separar. Por isso que as ações aí, né, que tem posse e propriedade de bem imóvel de cônjuge, né, regra de direito canônico, então, regra de direito canônico, é um litisconsórcio necessário e unitário. Se até a igreja diz que até a morte o separe, não é o homem, não é o litisconsórcio que vai separar. Né? Então, esse é um caso típico de litisconsórcio ativo, inicial, necessário e unitário. Bom, mais um exemplo. A mesma ação de reintegração de posse. A mesma ação de reintegração de posse. Só que agora analisada no polo passivo. A ação de reintegração de posse, agora analisada no polo passivo. Pessoal, então houve uma invasão de terra naquela propriedade. Houve uma invasão de terra naquela propriedade. Várias pessoas invadiram a propriedade. E nós já vimos que essa é uma ação em litisconsórcio passivo. Em regra inicial. Mas também, se fizer citação por edital, pode ser que seja posterior também. Entra mais gente depois. Tudo bem. Inicial em regra, mas fazendo citação por edital e caindo gente de paraquedas lá depois, beleza também, né? Então, pode ser que surja gente depois. Então, ulterior também, não tem problema. Mas será necessário. Por quê? Porque é a mesma propriedade e é a mesma invasão. É a mesma relação jurídica, então, entre os proprietários possuidores diretamente com os invasores, né? E aí dá propriedade e desmembra para os invasores. Mas entre invasores com a propriedade, da propriedade com os proprietários, né, autores da ação, é uma relação jurídica só. Então é necessário. Tem que colocar todos os invasores aí no polo passivo. Então, litisconsórcio passivo, em regra inicial, e necessário. Tem que colocar todos os invasores aí. Bom, e aí o juiz vai julgar essa causa. Não tem como ele tirar um invasor e manter o outro, e vice-versa. Ou o juiz julga procedente e tira todo mundo, ou o juiz julga improcedente e mantém todo mundo lá dentro. Não tem meio termo, né? O juiz nem poderia fazer essa distinção. Então aquela família é uma família legal, gosto dela, vai ficar. Aquela outra família lá, não, criou muita confusão ao longo do processo, não quero mais esse povo aqui não, tira ela. Não tem como. Ou o juiz julga procedente e tira todo mundo que invadiu, ou o juiz julga improcedente e não tira ninguém. Ou seja, tem que ser a mesma decisão para todos os réus. Tem que ser a mesma decisão para todos os réus. O juiz não pode fazer análise individualizada. Então, esse é um caso de litisconsórcio unitário. Esse é um caso de litisconsórcio unitário. Litisconsórcio passivo, em regra inicial, necessário e unitário, né? Porque vai ter que ser uma única decisão para todos os litisconsortes passivos. O juiz não pode desmembrar. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais um exemplo de litisconsórcio unitário que seja interessante a gente trabalhar. Bom, pessoal, se eu lembrar, eu comento aqui com vocês. Vamos para bitolinha. Reparem que nos exemplos que a gente trabalhou de litisconsórcio unitário, eles eram também necessários. E essa é a bitolinha.
Na grande maioria dos casos, o litisconsórcio necessário é também unitário. Na grande maioria dos casos, o litisconsórcio necessário é também unitário, né? E por quê? Porque os critérios usados para cada uma dessas classificações é muito parecido. Veja que o litisconsórcio é necessário quando a gente tem uma única relação jurídica e, portanto, todo mundo que participa daquela relação jurídica, para não vir a ser prejudicado sem direito de defesa, tem que estar dentro do processo. E se tem que estar dentro do processo, isso forma, então, um litisconsórcio necessário. E como é uma mesma relação jurídica para todos, o juiz vai analisar essa relação jurídica e vai julgar essa relação jurídica. E como é a mesma para todos, o que o juiz julgar de uma única relação jurídica vale para todos. Então, acaba sendo também a mesma decisão para todos, ou seja, um litisconsórcio unitário, né? Então, na grande maioria dos casos, o litisconsórcio necessário é também unitário. E a gente já comentou, né? A gente já comentou que, como toda boa regra, tem a sua exceção, né? Como toda boa regra tem a sua exceção, e aqui também tem exceções. E a gente vai trabalhar essas exceções. Pessoal, quando eu falo isso, normalmente as pessoas não perguntam, mas elas pensam isso. Falam, caramba, se é tudo tão parecido, tipo, quanto à obrigatoriedade e quanto à decisão proferida, porque o facultativo normalmente é simples e o necessário normalmente é unitário, por que esse desgraçado desse professor está me obrigando a ver o quarto critério? Por que não para no terceiro? É uma coisa menos para eu decorar, né? Por que eu estou vendo o quarto critério? Se normalmente o facultativo é simples e o necessário é unitário. Existe o quarto critério justamente para poder abarcar as exceções, né? Existe o quarto critério justamente para abarcar as exceções, né? Então, as exceções é que legitimam, né, que tornam necessário a existência desse quarto critério aí. Pessoal, é por conta disso, né? É por conta disso. E a gente precisa ver, então, essas exceções, porque é justamente essas exceções que viabilizam, não, né? Que tornaram necessário a criação desse quarto critério classificatório quanto à decisão. Bom, olha só, pessoal. Eu disse para vocês que, em regra, o litisconsórcio facultativo é simples. Facultativo porque admite-se o litisconsórcio, mas admite-se também processo sem litisconsórcio. E simples porque, se houver litisconsórcio, né, que normalmente facultativo é simples, se houver litisconsórcio, admite-se decisões conflitantes aí, diferentes. Mas existe uma exceção, olha só, existe uma exceção em que nós tenhamos um litisconsórcio facultativo e unitário. Olha que coisa maluca, mas existe. Um litisconsórcio facultativo e unitário. É possível? É. É raro? É. Mas é possível um litisconsórcio facultativo e unitário. Facultativo por quê? Porque não era obrigatório ter litisconsórcio. Ou seja, a ação podia ter sido movida individualmente. Mas as partes quiseram estar juntas ali. E mesmo sendo facultativo elas estarem juntas, ou seja, elas nem precisavam, elas estão juntas porque elas quiseram, é unitário. E aí tem que ser uma decisão igual para todas. Facultativo e unitário. Gente, isso acontece
o litisconsórcio facultativo e unitário, isso acontece na chamada legitimidade extraordinária. O litisconsórcio facultativo e unitário, ele acontece na chamada legitimidade extraordinária. E os dois exemplos que eu vou dar aqui para vocês são de legitimidade extraordinária. Primeiro exemplo, olha só. Uma propriedade rural foi invadida. Só que essa propriedade rural não é de pessoas casadas. Não é de pessoas casadas. Essa propriedade rural são de dois irmãos. Dois irmãos. Se fosse pessoa casada, tinha que estar junto. A lei exige estar junto. Aí seria necessário. Mas não são pessoas casadas, são dois irmãos. São dois irmãos. E a lei não fala nada que eles têm que estar juntos. Pelo contrário, a lei permite que ajuize-se ação de reintegração de posse por apenas um deles. Por apenas um deles. Um sozinho pode ajuizar a ação de reintegração de posse nesse caso aí. Por exemplo, eu moro em Jales, minha irmã mora em São Paulo, nós dois temos uma propriedade rural, o que é mentira, porque eu não tenho terra debaixo da unha, nem unha eu tenho, né? E a propriedade fica em Jales. Minha irmã mora em São Paulo, em tempos de pandemia, e ela não pode sair de São Paulo e vir a Jales para se juntar comigo, para a gente contratar um advogado e a gente entrar juntos, nós dois, com a ação de reintegração de posse. E se eu fosse, ou se eu tivesse que esperá-la vir, quando ela viesse, eu pudesse então entrar com a ação, ou nós dois entrássemos com a ação, os invasores já tinham aí construído casas de alvenaria lá dentro, né? E aí, né, os três porquinhos nem assoprando conseguiriam derrubar, os dois porquinhos, eu e minha irmã, nem assoprando conseguiria derrubar essas casas de alvenaria depois. Então, eu não posso esperá-la, eu tenho que agir rápido e sozinho. Posso? Posso. Porque a ideia é justamente proteger o possuidor proprietário. Então, eu posso entrar com essa ação sozinho. Eu posso entrar com essa ação sozinho. Minha irmã podia entrar junto? Podia. Mas eu posso entrar com essa ação sozinho. Beleza. Mas minha irmã não confia em mim, e aí ela dá um jeito de cascar de São Paulo e vir aqui para Jales, chega esbaforida e fala, Rodrigo, vamos entrar junto. E aí a gente entra junto. Podia ter entrado separado? Podia. Mas a gente entrou junto. A gente entrou, então, em litisconsórcio ativo inicial. Facultativo. Porque se a gente podia entrar junto, se a gente podia entrar separado, a gente entrou junto. Mas se a gente podia entrar separado, é porque, na verdade, a gente quis. Ninguém obrigou. A gente quis entrar junto. Então, litisconsórcio facultativo. E a gente entra junto com a ação de reintegração de posse. E aí o juiz vai julgar essa ação de reintegração de posse. Gente, ele julgando a reintegração de posse, ou ele julga procedente, tira todo mundo e devolve a propriedade para eu e minha irmã, e tem que ser para os dois, que a propriedade é dos dois. Ou ele julga improcedente, não tira ninguém e não devolve nada, nem para mim e nem para minha irmã. Não tem como o juiz devolver para mim a propriedade e não devolver para ela, porque nós somos sócios da propriedade. E não tem como o juiz devolver para ela e não devolver para mim, porque nós somos sócios. Então, esse é um caso de litisconsórcio facultativo, que a gente não precisava entrar junto, a gente podia ter entrado separado. Mas minha irmã não confia em mim, veio de São Paulo aqui esbaforida, né? Para entrar junto comigo. E entrou junto. Mas a gente podia ter entrado separado. Então entramos junto porque quisemos, facultativo. E quando o juiz for julgar, não tem meio termo. Ou nós dois ganhamos, ou nós dois perdemos. Então é unitário, né? Exemplo típico de litisconsórcio facultativo unitário. E pessoal, veja, eu tinha dito para vocês que o litisconsórcio facultativo unitário
ele acontece em legitimidade extraordinária, que é o caso dessa ação, né? Por que que eu posso entrar sozinho? Por que que eu posso entrar sozinho? Porque como eu e minha irmã somos sócios e cada um tem um percentual, nós não sabemos exatamente qual é a área ou que área é minha e que área é dela na propriedade. A gente tem um percentual sobre toda a área aí, né? E, consequentemente, quando eu entro sozinho, eventualmente entro sozinho, eu não vou pleitear a reintegração de posse só do meu percentual. Eu vou pleitear da propriedade toda, inclusive da parte que não é minha, que é dela. Então, eu sou a parte tutelando até uma parte do meu direito, né? Eu sou a pessoa no processo tutelando até uma parte que é meu direito. Mas eu também sou a mesma pessoa no processo tutelando uma parte, uma cota parte, um percentual da propriedade que não é meu, é da minha irmã, né? E quando eu tenho alguém no processo que, apesar de estar no processo, não está tutelando o direito próprio, eu estou diante de legitimidade extraordinária. Então, na prática, é o fato de ser uma legitimidade extraordinária que me permite entrar sozinho, ou que permite o outro coproprietário, né, o outro coproprietário, que é minha irmã, entrar sozinho, né, porque ela também pode entrar sozinha, tutelando a cota parte dela e tutelando, consequentemente, em conjunto, uma parte que não é dela, que é minha, né? Então, a legitimidade extraordinária desse caso que torna o litisconsórcio facultativo. Mas como é uma única propriedade, é uma única relação jurídica, apesar de ser facultativo, né, a decisão vai ter que ser a mesma para os dois. Então, é unitário, né? Unitário. Então, a legitimidade extraordinária que é um grande diferencial, porque ela tem a alçada de tornar aquele litisconsórcio facultativo para as partes, porque cada parte pode proteger a propriedade como um todo, ainda que não seja inteiro daquela parte, né? De modo a estar no processo, mas tutelando o direito do próximo, do outro. Rodrigão, Oi? posso fazer uma pergunta só a respeito disso daí, por gentileza? Você disse que é inicial porque você teria entrado, queria, na verdade, ter entrado sozinho, mas aí a tua irmã veio e daí acabou se tornando um litisconsórcio inicial, né? Partindo ali do início. Mas poderia ser sucessivo se quisesse, por exemplo, você tinha entrado para poder garantir a tua posse e depois, sabendo disso, a tua irmã, por ser sócia, ela poderia ter entrado ulteriormente? Poderia. Aí, esse é justamente o caso da intervenção de terceiro chamada assistência litisconsorcial, né? Se eu entro e depois do processo em curso, minha irmã fala, pelo amor de Deus, Rodrigo lá só vai fazer merda. Aí ela corre aqui e entra. Ela entra como assistente litisconsorcial do autor. É justamente essa hipótese de assistência litisconsorcial, né? A assistência litisconsorcial é aquela pessoa que poderia ter sido parte desde o início do processo, mas por qualquer motivo o processo foi ajuizado sem ela. E aí, quando ela descobre, ou quando ela quiser, na verdade, né, ela entra no processo. Mas se ela poderia ter sido parte desde o início, ela entra como um assistente, que ela está fazendo uma intervenção de terceiro, né, de alguém que não é parte, mas litisconsorcial, porque ela podia ter sido litisconsorte desde o início do processo, né? Entendi. Sob a ótica do litisconsórcio, é um litisconsórcio ulterior, né? Essa conduta da minha irmã. Eu entrei com a ação, ela vem correndo, depois de eu entrar com a ação, ela vem e pede a sua habilitação dos autos. Aos olhos do litisconsórcio, é um litisconsórcio ulterior. Aos olhos da nossa próxima matéria, né, que é a intervenção de terceiro, é uma assistência litisconsorcial, né? Assistência litisconsorcial. Mas pode sim. Pode sim. Entendi, obrigado. Diferença. Se ela entra desde o início, ela vai ter possibilidade de interferir na petição inicial, né? E aí vale o princípio dispositivo, ou seja, ela tem autonomia também para decidir os fatos a serem alegados, os direitos, né? E os próprios pedidos a serem feitos, né? Então, tem essa vantagem aí se ela entra desde o começo.
Agora, se ela não entra desde o começo, ela entra, então, depois, no litisconsórcio ulterior, através da assistência litisconsorcial. Ela se torna parte, mas ela pega o processo, na verdade, no estado em que ele se encontra. Então, ela não vai ter poder, autonomia para verificar, para narrar os fatos, para escolher o direito, para escolher os pedidos, né? Ela pega o processo do jeito que se encontra. E, pior, mesmo pegando o processo, pegando o processo do jeito que se encontra, a decisão final, ela é com base na petição inicial. E mesmo que o outro coproprietário, entrando depois em litisconsórcio ulterior ou assistência litisconsorcial, não tenha tido o poder de fazer a petição inicial e escolher os pedidos, quando o juiz for julgar, ele julga para todos, né? Porque é unitário, né? E se por conta de uma cagada da petição inicial perder o processo, o assistente litisconsorcial perde também, mesmo ele não tendo tido possibilidade de intervir na realização da petição inicial e dos pedidos, né? Então, não é tão interessante assim, se for pensar bem, o litisconsórcio ulterior, né, e a assistência litisconsorcial, porque você entra no estado que o processo está, a partir do momento que você entrar, você vai sofrer todos os efeitos do processo, e junto com a parte que iniciou esse processo, porque é um litisconsórcio unitário, então a decisão vai ser a mesma para todo mundo, e se por cagada da outra parte, antes de você ter entrado, perdeu o processo, você perde também, sem ter tido possibilidade alguma de alterar a petição inicial, os fatos, os direitos, os pedidos, né? Mas isso daí, Rodrigão, partindo-se do princípio de que você agira de boa fé, teria entrado e não teria comunicado, embora ela fosse a tua sócia. Uma vez que fosse constatado, por exemplo, que você vai lá e faz a petição inicial e, como você falou, cometeu algum equívoco ali que iria gerar efeitos contrários na decisão do magistrado, se tem uma má fé por sua parte, no caso, ainda que ela entrasse ou interviesse no processo como litisconsórcio ulterior, ou ainda, como você bem colocou, como assistente, ainda assim seria a mesma coisa, ela não teria poder, não teria condão de tentar alterar a inicial ou tentar fazer algum tipo de medida no processo? Não, medida no processo ela pode, né? Ela não vai poder alterar a petição inicial. Por exemplo, só que aí a gente vai estar analisando agora especificamente a alteração da petição inicial. Se ela entra no processo enquanto o réu não foi citado ainda, ela pode alterar a petição inicial. Exatamente. Se ela entra no processo quando o réu já foi citado, ocorre utilização objetiva e subjetiva da lide. E aí não pode mais alterar a petição inicial, a não ser que a outra parte aceite, né? Então depende também do momento em que ela entra no processo, né? Mas isso não é decorrência do litisconsórcio ou da assistência litisconsorcial. Isso é decorrência do momento processual e do momento de estabilização objetiva e subjetiva da lide, né? Que é a válida, né? Então, se ela de fato entra antes da citação, para tornar a coisa mais prática, assim, o assistente litisconsorcial ele tem os mesmos poderes da parte, né? Por quê? Porque ele poderia ter sido parte desde o início. Então, ele tem os mesmos poderes da parte. E como já dizia a grande filósofa Tia May, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, ele tem também, o assistente litisconsorcial tem as mesmas restrições da parte, vale igualzinho. Então, enquanto a parte inicial puder alterar, o assistente litisconsorcial pode também, né? Agora, quando a parte inicial não puder alterar, o assistente litisconsorcial também não poderá, né? Ele tem os mesmos poderes da parte aí. E, uma vez tendo ingressado no processo, ele, na verdade, o assistente litisconsorcial, ele, como poderia ter sido parte desde o início, ele é parte, ele se torna parte.
Então, ele pode praticar os mesmos atos processuais da parte. Ele vai poder especificar prova, ele vai poder fazer réplica, ele vai poder especificar prova, ele vai poder participar das audiências, ele vai poder arrolar testemunha, ele vai poder inquirir as testemunhas, vai fazer memoriais, e se perder, ele vai poder recorrer também, ampla recorribilidade. Mas, desde que adequado ao momento processual em que ele ingressou no processo, né? Então, ele pode praticar, na verdade, qualquer ato futuro, mas ele não vai poder rever atos passados, inclusive por conta da preclusão consumativa. Aí você me disse assim, mas e se a parte que entrou agiu de má fé? Para fins processuais, naquele processo não importa. Né? Naquele processo não importa que a parte agiu de má fé ou boa fé, se ela comunicou ou não comunicou, até porque, né, o direito não protege quem dorme, né? Então, teve invasão, minha irmã ficou dormindo lá em São Paulo, eu entrei com a ação, maravilha, né? Eu ainda protegi o direito dela, para fins processuais eu ainda protegi o direito dela. Então, se eu estou de boa ou má fé, para aquele processo em si não importa, ou para o resultado daquele processo em si não importa. Agora, se por uma cagada minha, e pior, dolosa minha, de propósito, eventualmente ela acabou sendo prejudicada, ela não vai poder alterar a decisão daquele processo. Mas, eventualmente, ela pode ajuizar um outro processo de indenização, né? Mas aí é outro processo, né? Dentro dos estritos limites objetivos da lide, aquele fato não tem relevância, né? Aquele fato não vai ser analisado, né? Quando a gente entra no processo, o juiz não vai analisar tudo, né? Toda a situação fática envolvida. Ele vai selecionar os fatos que efetivamente importam para o julgamento final, né? E não necessariamente que ele vai analisar tudo. Essa questão, para fins de reintegração de posse, se eu estava de boa má fé com o meu coproprietário, com o meu sócio, é completamente irrelevante na ação de reintegração de posse. Então, o juiz não vai analisar. Agora, se a partir do erro meu, a ação de reintegração de posse foi julgada improcedente e o sócio, o coproprietário, teve algum prejuízo, ele que entra futuramente com ação de indenização. Aí, a ação de indenização, ela vai ter pertinência objetiva com esse fato, minha má-fé. E aí, lá vai poder ser discutido, analisado e julgado, né? Então, a gente tem que pensar o processo nos estritos limites da lide, né? Nos estritos limites daquilo que importa e que possa interferir na decisão a ser proferida, né? Então, por isso que a gente dá nome nas ações, né? Ação de reintegração de posse. A gente vai discutir, então, a posse, se houve invasão, se não houve, né? A outra, ação de indenização, se teve uma fé, se não teve, né? Então, a gente dá nome da ação justamente para já servir como um limitador aí dos fatos que podem ser alegados, discutidos, controvertidos, né? Que é impugnados alegados por uma parte, impugnado para outra, e a partir de controvertidos, produzidas as provas a respeito deles, né? Então tem que ter uma limitação ali, né? Já pensou se o juiz pudesse julgar, né? Eu entro com uma ação de reintegração de posse porque eu sou sócio com a minha irmã. Já pensou se o juiz pudesse julgar nessa ação de reintegração de posse tudo que envolve a minha relação com a minha irmã? Eu seria o primeiro a alegar que minha irmã tem que ser condenada por indenização, por perdas e danos, e dano moral, né? Porque teve um dia que a gente morava em São Paulo, ela foi entrar, viu o meu tênis, assim, plantado no meio da sala, pegou o tênis e jogou pela janela do apartamento, né? A sorte é que a gente morava só no terceiro andar, e a parte de trás do prédio, para onde a janela era voltada, era a garagem, né? Aí só deu o Rodrigo correndo lá para baixo, pegando a escada com o zelador, subindo no telhado da garagem para recuperar o tênis, né? E isso, um prédio de 23 andares, né? Todo mundo vendo essa cena ridícula aí, né? Sensacional. Então, se fosse possível, eu seria o primeiro a alegar esse fato. Indenização por dano moral, né? Evidente aí, in re ipsa, né? Sem a necessidade de produção de prova, né? Mas não pode, tem que ter um limite objetivo. E aquilo que suplanta o limite, o juiz não vai decidir, mas eventualmente a parte, né, pelo livre acesso à justiça, pode mover uma outra ação, né? Aí vale o princípio dispositivo.
É princípio dispositivo, não do dispositivo. Eu entendi perfeitamente, Rodrigão. E só para fechar, pelo menos da minha parte, você falou da nomenclatura. Eu estava vendo uma aula do professor Cristiano Chaves, um grande civilista, e daí você estava falando do Instituto da Uso Capião, hein, de Direito Real e tudo mais. E você havia mencionado também o lance da prescrição. A prescrição é a perda da pretensão com o decorrer do tempo, né? E daí no direito português ele falou uma coisa muito interessante, que não se chama uso capião no direito português, se chama prescrição aquisitiva, que com o decorrer do tempo, ao invés de você perder um direito, você adquire um direito, que é o uso capião em última análise, né? Então, só para registrar aí, eu achei sensacional esse termo, prescrição aquisitiva. Mas não é só... Bom, a origem pode ser... Não tinha essa informação, né, de que é do direito português isso aí, né? Mas, na verdade, é a origem, então, do direito português, porque a gente chama aqui também de prescrição aquisitiva. Ah, que legal, interessante. Aqui também. Então, na verdade, a origem é portuguesa, mas, né, aqui no Brasil também é usada. Mas se for ver, né, prescrição aquisitiva tem cara, né, de português, né? Exato. Tem Gostam. pãozinho? Tem, não vou pegar, né? Você falou que só perguntou só se tem pãozinho, né? É bem, né, Literal. a conjugação, né, de verbos, eles sempre juntam verbos compostos, assim, um negócio estranho, né? Estou a falar, né? Pô, tá falando, pô. Não, estou com prescrição aquisitiva, acho que vai realmente nessa linha aí. Interessante, né? Interessante. Obrigado, Rodrigão. É isso. Bom, pessoal, então esse caso aí, né, da minha irmã e meu, né, uma ação de reintegração de posse, né, de legitimidade extraordinária, e a gente movendo a ação em conjunto, facultativamente, mas proferida a decisão, ela vai ter que ser a mesma para os dois. Então, é unitário. Então, exemplo aí de litisconsórcio facultativo e unitário. Pessoal, e o outro exemplo, né, também de legitimidade extraordinária, se dá aí na tutela coletiva. Nós já vimos que a tutela coletiva é uma ação movida por uma entidade, em regra sozinha, né? E se essa entidade vir a ganhar essa ação, né? Olha a forma portuguesa de se falar, vir a ganhar essa ação, a decisão benéfica vale para todos. Se essa entidade, que poderia mover a ação sozinha, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, Defensoria, por exemplo, entidade de classes, não quer mover sozinha. Ela, então, para dar mais força, convida uma outra entidade para moverem juntas. Olha só, para moverem juntas. Então, o Ministério Público aí quer mover uma ação contra a Vale do Rio Doce por conta do rompimento da barragem de Brumadinho. Ele, Ministério Público, pode mover sozinho? Pode. E se ganhar, vai valer para todo mundo que foi prejudicado lá. Mas, para dar mais força, o Ministério Público aí convida a Defensoria Pública e fala para o defensor, olha, você não quer mover essa ação junto comigo? Nós nos juntamos e fazemos a melhor petição do mundo. Você assina e eu assino. Nós dois assinamos. MP e Defensoria Pública aí. Aí não vai ter para ninguém. Nós, literalmente, vamos passar com um trator por cima do rejeito de minério. E eles assinam a petição junta. Defensoria e Ministério Público e Defensoria. Eles poderiam fazer sozinhos? Sim, cada qual poderia fazer sozinho. São órgãos autônomos, cada qual tem legitimidade própria para proteger a sociedade aí, mas optaram em fazer conjunto. E fazem conjunto, então. Mas eram obrigados? Não. Eles fizeram de forma facultativa. Então, estamos diante de um litisconsórcio facultativo. É possível, então, olha só, na tutela coletiva, ter litisconsórcio, quando duas ou mais entidades se juntam para mover uma única ação. Mas se elas o fizerem, será um litisconsórcio facultativo.
E aí, então, toca o processo. E o juiz vai dar uma decisão. E a decisão, gente, vai ter que ser igual para os dois. Não dá para o juiz falar, olha, antes de eu ser juiz, eu era defensor público. Então, vou julgar procedente para a defensoria e pau no Ministério Público aí. Ou o contrário, ó, antes de eu ser juiz, eu era do Ministério Público. Né? Fui promotor de justiça e passei no concurso para magistratura aqui, ou, né, eu era promotor, entrei pelo 5º Constitucional, agora sou desembargador, né? Ou ministro, eu fui indicado, né? Então, eu tenho um vínculo com o Ministério Público aí de outrora, né, de priscas eras. E aí, então, eu vou julgar procedente para o Ministério Público e vou julgar improcedente para a Defensoria. Ele não pode fazer isso, né? Ele não pode fazer isso. Ou ele julga procedente, e aí é para os dois. E se for procedente, veja só, não é nem só para os dois, é para todo mundo. Porque o que gera vantagem na tutela coletiva vale para todos. O famoso transporte in utilibus, né, da coisa julgada coletiva. Transporte in utilibus da coisa julgada coletiva. Ou ele julga improcedente. E o improcedência é para os dois, Defensoria e MP. Mas aí é só para os dois, né, Defensoria e MP. Porque aquilo que prejudica na tutela coletiva só vale para as partes. Defensoria e MP não vale mais para ninguém, né? Não vale mais para ninguém. Então, tem que tomar cuidado aí, né? Com isso, nós temos um litisconsórcio unitário. Facultativo e unitário. Também em razão da legitimidade extraordinária, né? Por quê? Porque tanto o MP quanto a Defensoria, seja individualmente ou seja em litisconsórcio, como a gente exemplificou, eles poderiam mover as ações sozinhas e eles são à parte, eles estão movendo a ação, mas eles não são detentores do direito. Não foi a casa do promotor, não foi a casa do defensor que foi soterrada pela lama tóxica de Brumadinho, né? Foi da população em geral aí, não foi dele promotor, dele defensor, né? Então, eles estão no processo? Estão. Eles são a parte? São. Mas eles não estão tutelando o direito próprio. Então, isso é caso de legitimidade extraordinária. Pessoal, então, na legitimidade extraordinária, nós temos uma das exceções, tornando, né, raro, mas possível, o litisconsórcio facultativo e unitário. Pessoal, e para a gente terminar, a outra exceção maluquete, né? Eu tinha dito para vocês que, em regra, o litisconsórcio necessário é unitário. A gente já viu que existe o facultativo e unitário. Agora a gente precisa ver o necessário e simples. Marquem aí. Litisconsórcio necessário e simples. A outra exceção aí é o litisconsórcio necessário e simples. Olha só, o litisconsórcio necessário, ele é necessário quando a lei determina a presença das partes. Não é a parte que escolhe, é a lei que determina. E se a parte não tiver feito presente por sua própria vontade, o juiz vai determinar a inclusão daquela parte. O juiz é obrigado a determinar a inclusão daquela parte. O processo não pode tramitar sem aquela parte. Litisconsórcio é necessário, tem que ter litisconsórcio. Se a parte não está, põe ela lá dentro. Essa é a ideia. E simples, de modo que, olha só, apesar de ser necessário, ou seja, apesar da parte ter que estar lá dentro, tem que estar lá no processo, o juiz vai poder proferir decisões diferentes para cada uma delas. Elas têm que estar, mas o juiz pode proferir decisões diferentes para cada uma delas. Esse é um litisconsórcio necessário e simples. É necessário significa a parte tem que estar lá.
Porém, apesar da parte ter que estar lá, é admitido decisão diferente para cada uma delas. E o grande exemplo de litisconsórcio necessário e simples, o grande exemplo de litisconsórcio necessário e simples rufem os tambores, a ação de uso capião, né? A ação de uso capião. Ela é um litisconsórcio necessário e simples. Por quê? Por quê? Porque nós já vimos que na ação de uso capião, no polo passivo, tem que estar presentes os proprietários tabulares, os vizinhos confinantes e as fazendas públicas. Tem que estar presentes. De preferência desde o começo do processo, de preferência inicialmente. Mas, se porventura não tiver previsto desde o início do processo, não tem problema também. O juiz vai mandar colocar. E aí o autor adita a petição inicial e inclui quem o juiz mandou colocar, né? E aí essas partes, então, vão ser citadas e vão integrar o processo, vão integrar a relação jurídica processual, formando, então, um litisconsórcio passivo ulterior. Então, é passivo, de preferência inicial. Se não for inicial, ulterior. E o juiz vai poder determinar a presença dessas partes, porque é um litisconsórcio necessário, né? Um litisconsórcio necessário. Porque a lei determina, e se um deles eventualmente não estiver presente, ele pode ser prejudicado, sem ter tido direito de defesa. Então, ele tem que estar presente para exercer o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa. Então, necessário. Só que, apesar de ser necessário, pessoal, é possível decisão possível decisão diferente para eles, sendo, portanto, simples. Olha só. O juiz, ele vai verificar aí que o autor realmente ocupa aquela determinada área por um lapso de tempo que permita que ele usufrucapa, né? Usucapi, sei lá como que é, né? Que ele adquira por uso capião, né? Que ele adquira por uso capião aquela determinada área. Então, o proprietário vai perder, então o possuidor vai ganhar a área e o proprietário vai perder a área. Então, ele vai julgar procedente contra os proprietários tabulares para perder aquela determinada área aí e o autor ganhar aquela determinada área. Procedente. E depois é que o juiz vai analisar a relação com os vizinhos. Gente, pode ser que o vizinho confinante tenha sido citado e viu que não tinha pego a área dele, ele nem se manifestou, de modo que irrelevante a decisão para ele. Agora, pode ser que o confinante tenha sido citado. E aí ele ficou com medo de perder área, e aí ele foi lá e entrou no processo. Mais que isso, ele contestou o processo. Fala, não, usucapião não gosto daquele cara, não gosto do vizinho. Ele toca música sertaneja às 11 horas da noite de segunda-feira. Pelo amor de Deus, eu não gosto daquele vizinho, não. E aí, o juiz vai analisar. Não importa se gosta ou não gosta do vizinho. Não importa nem que toque a música sertaneja às 11 horas da noite de uma segunda-feira. O juiz vai analisar, na verdade, a extensão da área. Se o possuidor nunca quis pegar a área do vizinho contestante, o juiz vai julgar procedente. Nunca quis pegar a área. Agora, veja só. Se além da área do proprietário tabular, que já foi julgada procedente, o autor da ação de uso capião ainda tentou pegar a área do vizinho e o vizinho contestou, sobre a área do vizinho, ou seja, do autor com o vizinho, a ação vai ser julgada improcedente, para não pegar a área do vizinho, Então, a mesma sentença ela foi de procedência para o proprietário tabular
e ela foi de improcedência em relação à área do vizinho. Nós tivemos um litisconsórcio necessário, todo mundo tinha que estar lá. Mas quando foi julgar esse litisconsórcio, o juiz acabou por proferir decisões diferentes. Acabou por proferir decisões diferentes. E então, litisconsórcio necessário, mais simples. Litisconsórcio necessário, mais simples, né? Permitindo, então, essas decisões conflitantes aí, né? Veja, o juiz, ele coloca todo mundo, mas quando ele vai julgar, ele analisa cada uma daquelas relações, porque, na verdade, a causa de pedir é diferente, né? E a área é diferente, né? Então, isso acaba tornando o litisconsórcio simples, né? Então, o autor realmente ocupou a área do proprietário tabular? Ocupou. Por aquele prazo? Sim. Então, procedente, ele ganha aquela propriedade. Só que aí o malucão do proprietário resolveu, na hora de fazer a descrição da área, aumentar um pouquinho e jogar para o vizinho. O vizinho percebeu, contestou, falou, aqui não, essa área é minha. Aí o juiz analisando, falou, ó, é sobre essa área aqui específica do vizinho, né, que o vizinho está contestando, eu julgo improcedente a lide, né, improcedente a lide. Né. Então, o autor ganha do proprietário tabular e o autor perde do vizinho, né, o autor perde do vizinho. E aí, interessante, olha só, como são, apesar de ser a mesma sentença formalmente, ela tem decisões diferentes para cada parte ali dentro, vai variar também a sucumbência, né? Como a ação contra o proprietário tabular for julgada procedente, o juiz vai condenar o proprietário tabular a pagar honorários para o autor. E como a ação, né, a mesma ação, mas sobre a área do vizinho, foi julgada improcedente, o autor que vai ter que pagar honorários, né, de sucumbência aí para o vizinho, né? Então ele ganha a sucumbência do proprietário tabular e paga a sucumbência para o vizinho aí, né? E isso só é possível em razão de ser um litisconsórcio necessário, porém simples. Litisconsórcio necessário, porém simples. Gente, isso é raro, né? Isso é exceção. Mas é possível? É possível. Na prática, né, apesar da gente dar exemplos reais, né, apesar de ser exemplos que acontecem, né, a gente não fica pensando isso na prática, né? A gente não forma esse tipo de raciocínio na prática, né? E a gente acaba, na prática, até meio que ficando enferrujado em relação a isso, né? A gente acaba até ficando um pouco enferrujado em relação a isso. Mas isso cai bastante em prova de OAB e prova de concurso. E sim, as provas gostam dessas exceções, né? As provas gostam dessas exceções. Então, a gente tem que ficar atento em relação a essas exceções. E como que isso cai em prova, né? Como que isso cai em prova? Normalmente, eles contam o caso, né? Normalmente, eles contam o caso. E aí, vem toda a narrativa do caso, e aí eles perguntam se aquela ação é de litisconsórcio ativo ou passivo, né? Inicial ou ulterior, né? Facultativo ou necessário, né? E simples ou unitário. Aí você vai ter que ir fazendo, então, toda a classificação, né? Normalmente, como regra de chute, facultativo a gente chuta simples, necessário a gente chuta unitário. Mas é possível exceções, né? Invertendo aí. A gente tem o litisconsórcio necessário e simples, que é a ação de uso capião. E a gente tem o litisconsórcio facultativo e unitário, que é o caso da legitimidade extraordinária, ação de reintegração de posse movida por coproprietários e tutela coletiva movida por 2 ou mais legitimados. E com isso, então, a gente termina a nossa matéria litisconsórcio, que é uma matéria bem complicadinha, né? É uma matéria bem complicadinha. Pessoal, eu vou interromper a gravação agora, para o vídeo não ficar muito longo,
e a gente abre para perguntas de vocês aí, né? Porque é realmente uma matéria bem complicada. Então, interrompendo aqui para o vídeo não ficar longo e a gente bate um papo.